Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo de tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, entendendo a tua unção, com o óleo do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a tua unção, liberando o seu poder. A igreja, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Graça e paz, irmãos. Então, começamos bem, né? O mês da música. E aí, Tiago pede a Deus para sarar a nossa nação. E precisamos estar sempre diante do Senhor, pedindo a Ele que nos sare, que nos cure, que nos purifique a cada dia, a cada momento. Pedir ao irmão João que faça uma oração neste momento, a abertura do culto.
música eu escolhi uns hinos aqui do cantor cristão, né? E o hino que estava na minha cabeça era 366. Já estou ficando veterano e graças a Deus que só tem veterano aqui, né? Os mais jovens estão em casa. Deus abençoe a vida de cada um deles e que eles venham gozar desse momento junto conosco, né? Que é um momento maravilhoso da gente estar entoando louvor àquele que merece, àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Irmã. Graça e paz, irmão. Vamos nos colocar de pé, irmão, para a gente cantar melhor. Os irmãos me ajudar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. O sacrifício que me trouxe, toda que louvo redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada trânsito sem falhar, lembrei que nele vou ficar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é leal, abriga-me no temporal. Na adversidade, a tentação, é Cristo a minha salvação. Meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que eu seu grande irei com ele me encontrar, e usarei da religião com todos que no estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Glórias a Deus, né? Que hino maravilhoso. E esse hino é que vai nos levando devagarzinho ao céu, né? Com passadas bem lentas, né? Glórias a Deus que a gente tem hinos gratificantes, né? Pessoas que dedicaram as suas vidas para fazer desse cantor cristão uma verdade. Até hoje nós sentimos a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus continue nos derramando da sua bênção através de hinos e cantos e cânticos espirituais. Bem, irmãos, eu fiquei sabendo que uma irmã do irmão Francisco faleceu, né? Não é isso? Então nós vamos estar pedindo ao irmão isso, que interceda pela vida do irmão Francisco, mais conhecido como Chico, né? Irmão Wilson, por favor. Amém, Jesus. Que tu tem feito em nossas vidas. Neste momento, Senhor querido, nós queremos colocar o irmão Francisco, o teu servo, nas tuas mãos. E quero te pedir, meu Deus, pelo seu coração, quero te pedir, meu Deus, que tu venha confortá-lo bem pertinho, meu Deus, que tu esteja bem perto dele nesta hora. Pois tu sabe, meu Pai querido, que ele perdeu mais uma das suas irmãs. Como nós sabemos, meu Deus, que esta vida é uma passagem. Ela é sofrida,
ela é doída, ela é machucada, e cremos que todos nós um dia passaremos também por isso. Mas nós te rogamos nesta hora que tu venha confortar o coração do teu servo e os demais de seus familiares. Que haja paz, que haja fraternidade, meu Deus, que teus anjos estejam ali neste momento, confortando toda a família. Na continuidade deste culto, meu Pai, abençoa a tua igreja aqui, abençoa o teu servo pastor e todas as ovelhas, meu Deus, deste rebanho. Nós carecemos, nós precisamos, Senhor, nós imploramos pela atuação do teu Espírito em nossa mente, para que venhamos estar convictos do que viemos fazer nesta hora. Aceita o nosso culto, aceita a nossa gratidão, meu Pai. Perdoa todos os nossos pecados, no pensamento, nas obras e nas ações. E ser com todo, meu Deus, o teu ministério pastoral na face da terra, todos os que estão a pregar, a levar a tua palavra, como os missionários, meu Deus, seja a tua mão de bênção, Amém, de proteção, de poder sobre cada um. Fica conosco, Senhor, abençoando os nossos irmãos que não estão aqui, mas estão ligados, estão assistindo, meu Deus, este culto. Abençoa-os mesmo, junto com os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar mais uma vez a irmã Marlene para reger o hino 306. Pegando a irmã aqui a queima-roupa, eu gosto de fazer as coisas ao vivo. Mas como ela já é veterana, e é fácil esse hino. Só um minuto, meus irmãos. Aumenta um pouco a luz abaixo. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Não cairei já no celeste lá, meu caminho da cruz real. Para o céu pela cruz irei, para o céu por Jesus irei. Esse é o meu prazer de certeza tenho, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz com resolução e amor. Desejo meu de guardar o céu, essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Esse é meu prazer de certeza tenho, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que o céu conduz. Para o céu por Jesus Esses hinos que eu estou apresentando aos irmãos aqui
são hinos de que eu aprendi quando eu era novo convertido, ou novo decidido, né? Uns irmãos mais veteranos, de idade mais avançada, passou para mim, e aí esses hinos ficaram entranhados dentro da minha mente, né? Então, é sempre bom a gente passar as nossas experiências para aqueles que vêm chegando. Cabe a cada um de nós para passar esses conhecimentos, né, da palavra de Deus, dos hinos, aos que vêm chegando, e assim eles vão pegar essa etapa e ir mais à frente. Que Deus continue a iluminar as nossas mentes para fazer aquilo que é agradável ao Senhor, né? Eu vou orar aqui. Ó Deus santo, querido e amado, toma nas tuas mãos, ó Deus, todos os irmãos da segunda igreja que estão em casa, ó Deus, que não puderam vir aqui. Abençoa cada idoso, cada adolescente, cada senhora, cada pai de família, ó Deus. Que a tua bênção alcance a vida de cada um deles, ó Deus. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, retribua a tua graça na vida de cada um deles, ó Deus. Pai, toma a irmã Helena nas tuas mãos, ó Deus. Tem de misericórdia ali, ó Deus. Que o teu Espírito Santo abençoe a vida dela, curando, ó Deus, não só ela, mas diversos irmãos que está passando por esse momento, ó Deus. Toma Chico nas tuas mãos, ó Deus, irmão Francisco, consola ele para a glória do teu nome, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa as crianças que já retornaram ao colégio, ó Deus, livrando desse Covid, ó Deus, e que as mães não fiquem apreensivas, ó Deus, que elas possam confiar em Ti e ver que o Senhor é o Deus da providência. Em nome de Jesus, nós te oramos, ó Deus, grato já pela vitória a qual o Senhor tem nos dado, tanto aqui na igreja como aqueles que estão em casa. Em nome de Jesus, amém. Irmão Luciano. Como sabe, estamos no mês da música, né? Então vamos cantar, né? Vamos ter o nosso momento de louvor, 2 músicas, uma para a confraternização, não do jeito formal como fazemos, mas cada um no seu canto. Sinta-se abraçado em nome de Jesus Cristo. E cantaremos uma segunda música para a dedicação dos bens e vidas, ok? Então vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma dada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua
fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Está firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Eu vou pedir a irmã Aline que segure ali a bandeja dos dízimos e ofertas. E a gente vai cantar Dignas de Glória. De glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Dignas de glória. Essa igreja. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Senhor, amém. Eu peço à irmã Marlene que faça uma oração em agradecimento dos dízimos e ofertas. Fortalecido, tem sido o nosso provedor, o nosso sustentador, amém. Tem cuidado de nós de maneira toda especial, embora nós não mereçamos, mas o Senhor tem sido fiel para conosco. E nós queremos te render graça por todas as bênçãos, Senhor Jesus. Queremos te pedir uma bênção toda especial,
favor do irmão Francisco, continua abençoando o teu servo, orientando ele nesse momento tão difícil. Não existe palavra para nós expressarmos a dor nesse momento, mas isso é necessário também, Senhor. Então, toma ele nas tuas santas mãos. Sei com os dízimos e ofertas as pessoas que dedicaram aqui, não só os seus bens materiais, mas também sua própria vida, porque nós também podemos doar ao Senhor a nossa vida, para que o Senhor possa trabalhar segundo a tua vontade, tanto querer como efetuar nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida da irmã Aline, muito obrigado pela vida do irmão Tiago, do irmão Léo, do irmão Luciano, que está aí, do irmão Rony, no louvor. Muito obrigado pela vida dos teus servos. Nós te rendemos graça que o Senhor também os acompanhe no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Nós queremos te render graça pelo meio da música, por tudo que tem sido feito e que ainda vai ser feito no meio da música. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós só temos que te agradecer. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a graça e a paz. Amém, irmãos? Agradecer a Deus pela vida de Tonho, que dirigiu tão bem essa primeira parte. Eu quero ainda pedir aos irmãos, que os irmãos orem também pela irmã Rai, me orando pela vida de Rai. E a vida da irmã Romilda. Romilda, os irmãos estão lembrados, né? Da irmã Romilda, esposa de Carlos. Em breves dias nós estaremos trazendo aqui informações melhores, né? Da nossa querida irmã Romilda. Não vai demorar muito de visitarmos ela e a sua família. Meus irmãos, nós estamos no mês de setembro. E no mês de setembro é um mês de prevenção contra o suicídio. Mas embora as pessoas falem de suicídio no mês de setembro, o que a gente deve mesmo é celebrar a vida, né? Porque a celebração da vida, ela elimina o suicídio. E cabe a pergunta: qual o sentido da vida num mês como esse? Qual é o sentido da vida? Ou uma outra pergunta quando se perde o sentido da vida? Quando é que isso ocorre? Quando é que a vida perde o sentido? Se é que a vida perde realmente o sentido, né? Então, nós é que perdemos o sentido dela, na realidade. Não é a vida que perde o sentido. Nós é que perdemos o sentido dela. J.G. Souza, né, que fez esse pensamento. Eu gosto muito dessa página da internet chamada O Pensador. Traz coisas muito interessantes. Eu sempre aproveito dali boas meditações para a minha vida e para a vida, né, de outras pessoas. E nós vamos ler uma porção da palavra de Deus que se encontra em Marcos, capítulo 8, verso 36, que diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? O que adianta? A vida é mais importante do que o mundo inteiro. O texto nos remonta a isso. A vida é mais importante do que o mundo inteiro, não é? Eu gosto de lembrar uma coisa importante, que a gente não passa desapercebido. Não são as coisas, ou não é o mundo que dá sentido à vida, não é? Não são as coisas que dão sentido à vida.
não é, as coisas do mundo que dá sentido ao homem também. É o homem que dá sentido às coisas, que dá sentido ao mundo. E é o homem que tem a experiência, né, de lidar com o sentido da vida. É o único animal que pensa sobre isso, né? Que se debruça sobre sobre esse mistério da existência. Qual é o sentido mesmo da vida? O sentido da vida constitui uma reflexão filosófica e religiosa sobre o propósito, importância e significado da existência humana. O ser humano desenvolveu inumeráveis e possíveis respostas para a questão, o sentido da vida, relacionadas às convicções religiosas ou filosóficas. A maioria das pessoas não leva a sério as considerações bíblicas sobre o sentido da vida por não se tratar de um parecer científico. Não é, a ciência não fala sobre isso, né? Porque a ciência, ela não tem linguagem, ela não tem método para falar sobre o assunto. Lamento dizer a muitos que a resposta para o sentido da vida não está na ciência. A ciência não tem linguagem e nem método para tratar do assunto. O assunto é eminentemente religioso e filosófico. Ainda que a vida emocional e tal venha a causar isso, na realidade, a ciência não tem um método. Mas assim, não, nós vamos evitar que todas as pessoas, porque a ciência, ela sempre pensa em termos universais, né? Como, por exemplo, né, uma vacina para que ninguém mais tenha esse tipo de problema no mundo. A ciência não tem condições de fazer isso, como está fazendo com a Covid-19. Jesus foi o único homem da face da terra a expressar com propriedade, me lembrei de Raimundo quando escrevi isso, uma humana e divina sobre o sentido da vida. Toda a vida, ensinamento de Jesus foi demonstrar aos homens que era possível vencer a morte e experimentar a imortalidade. O sentido da vida está na continuidade dela própria e não em um determinado ponto dela, né? Então, o sentido da vida não está em eu ser alguma coisa, né? Assim, o sentido da minha vida não está em eu casar, por exemplo. Não está em eu ser um certo profissional que eu gostaria de ser. O sentido da vida não está nisso. Não está em eu ter algum tipo de riqueza. Também não está em eu realizar algum sonho da minha infância ou da minha juventude. Não, o sentido da vida está na continuidade dela própria. No dia em que essa possibilidade da vida continuar, cair no vazio, então a vida começa a perder o sentido, né? Começa a perder o sentido. O pecado destrói o verdadeiro sentido da vida humana. O pecado causa a descontinuidade de uma existência. É significativa. O salário do pecado é a morte, só para lembrar. A missão de Jesus foi e continua sendo buscar e salvar o que está sob a influência desta descontinuidade. Jesus demonstrou isso ao ressuscitar Lázaro e ensinou que aquele que crer em mim,
ainda que esteja morto, viverá. É João capítulo 11, verso de número 25. Ou seja, quem crer em mim jamais alô, som, agora. Então, quem crê em Jesus jamais perderá o verdadeiro sentido da vida. E quando é que a vida perde o sentido, ou vai perdendo o sentido? Quando se perde o sentido da vida, sobra vaidades e soberbas. O escritor do Eclesiastes diz que a vaidade é correr atrás do vento. O apóstolo João ensina que as concupiscências e a soberba da vida não procedem de Deus e perturbam o entendimento daqueles que estão preocupados, saiu ali um erro de digitação, em buscar o verdadeiro sentido da vida. Se quiser corrigir aí, viu, Rony, pode corrigir, viu? Tirar esse A daí. Para que a vida tenha sentido, é necessário que pelo menos existam 3 pessoas: Deus, você e o seu próximo. Sem essas 3 pessoas não existe sentido de nada. De nada. Né? Só assim nós amaremos e seremos amados, serviremos e seremos servidos. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 13, Paulo começa assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e eu não tivesse amor, eu seria como o sino, não é, que tine. E ele vai dizendo, ainda que eu tivesse fé e não tivesse amor, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, e não tivesse amor, nada disso valeria coisa alguma. Aí Paulo está dizendo, quem dá sentido às coisas, ou quem dá sentido à vida, ou quem dá sentido àquilo que eu faço, quem dá sentido ao que eu creio, quem dá sentido, não é, à misericórdia e à piedade que eu exerço, é o amor. Se eu não tiver amor, as coisas perdem o sentido. E os irmãos entendam quando Jesus diz, lembra, né, aos seus contemporâneos, olhe, o primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se a pessoa perde o amor pela sua própria vida, ele perde o sentido da própria vida. Porque não existe amor nessa relação interna. Então, quando se perde o sentido da vida, sobra vaidades. Quando se perde o sentido da vida, sobra inveja. Quando se perde o sentido da vida, sobra a ira. Quando se perde o sentido da vida, sobra cobiça. Quando se perde o sentido da vida, sobra mesquinhez. Quando se perde o sentido da vida, sobra ganância. E quando se perde o sentido da vida, reina a morte. E essa morte nem sempre é morte física, é morte biológica. Existem aquelas pessoas que perderam o sentido da vida e elas estão mortas. Mas estão mortas vivas, são verdadeiros zumbis, né? Porque a vida perde o sentido e ela vai amar o dinheiro para compensar isso.
perde o sentido da vida e ela vai idolatrar uma pessoa. Perde o sentido da vida e ela vai querer se satisfazer em adquirir e acumular coisas. E assim, meus irmãos, sucessivamente. Então, isso vai acontecendo com as pessoas, até mesmo na vida religiosa. Tem pessoas que perderam o sentido completo da sua vida, e ela então se embrenha na religião, não é? E se torna uma pessoa meramente religiosa, mas longe de Deus. Né? O sentido da vida não é só causado pela depressão, não. É causado por outras coisas também, dessa natureza. A idolatria leva uma pessoa a perder o sentido da vida. Quando o orgulho se torna mais importante que o amor, a vida perde o sentido. Como é o nome dessa pessoa aí? Oicrã Nunes. Daqui não deu para ler não, viu, Rony? Está ali misturado. Oicrã Nunes. Gostei muito desse pensamento também. Né? Quando o orgulho se torna mais importante que o amor, a vida perde o sentido. Algumas pessoas vivem tanto, olha outra coisa importante aí, vivem tanto em função dos seus sofrimentos, que dão a impressão que se fossem curadas, elas jamais sobreviveriam, porque teriam que parar de falar sobre o assunto, não é? Não dá para falar mais de remédio, de doença, de médico, disso e daquilo, e da vida sofrida o tempo todo, que se não houver isso, parece que ela não está vivendo. Diga lá aí. Exato. E aquelas pessoas que sofrem bem mais do que todo mundo, né? Ninguém é mais sofredora do que ela. Exato. Quando se perde o sentido da vida, reina o sofrimento e a morte. Então, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Meus irmãos, nós temos Jesus Cristo. Temos Jesus. Olha, e eu não estou falando necessariamente hoje de depressão, não. Estou falando de alguns comportamentos, de algumas atitudes, de apegos que tomamos na vida para nós, que faz com que a gente perca completamente o sentido da vida. A gente deixa de amar a Deus. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, né? Elas têm que estar trabalhando, porque elas não se sentem bem sem ter o que fazer, como se a vida se resumisse exatamente naquilo. E por mais dignificante que seja o trabalho, não pode ser o resumo da vida. Não é verdade não, amados? Não pode ser o resumo da vida. Um dos grandes problemas que nós temos, eu falo do Ocidente, é que nós não temos tempo para meditar. A gente não medita nas coisas, porque a gente acha que meditação é coisa de preguiçoso. O Ocidente não medita por isso, porque acha que se parar para pensar sobre a vida, isso é coisa de pessoas preguiçosas. Isso é coisa de gente saudável, meus irmãos. João 6, 48.
Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele disse: quem comer desse pão jamais terá fome, jamais perderá o sentido da vida. E o último, Jesus, a fonte de água viva. Ele é o pão da vida e ele é a água viva. Ele é também a água da vida. E quem beber também dessa água jamais terá sede. Então, amados, a gente tem que pensar um pouco no que estamos fazendo, nas relações que estamos estabelecendo com as pessoas e com as coisas. Você já parou um dia para pensar sobre isso? Qual tem sido a relação que eu tenho estabelecido com as coisas e com as pessoas? Será que tem sido relações boas? Meus irmãos, olha, é muito simples a gente perceber que estamos errados. É simples. A gente pode até não querer admitir, mas é muito simples. Como é que você trata as pessoas da sua família? Como é que você tem tratado seu pai, sua mãe, sua esposa, seus irmãos, seus filhos? Isso é uma boa dica, viu? Sim. Exato. Exato. Para meditar. Exato. Isso. Com certeza isso. Com certeza. Exato. Isso mesmo. Que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, né? Do que um. Então, essa questão de como é que eu trato as pessoas da minha família, ela é uma dica importante para saber como é que verdadeiramente eu tenho tratado as pessoas, não é? Porque se eu não trato bem as pessoas da minha família, tratar os outros de uma maneira melhor é pura hipocrisia também, não é? Então, por pior parente que eu tenha, não é verdade? Eu ainda não devo tratá-lo mal, porque é meu parente. E as pessoas da rua, se eu tenho esse exercício dentro de casa, eu vou saber fazer isso lá fora. Se eu não tenho dentro de casa, por uma opção minha, por qualquer situação que houver, e eu tenho com os de fora, eu não estou muito bem de saúde emocional, não estou bem. Essa aqui é a grande verdade. E espiritual também. É a questão do culto também, que eu sempre lembro os irmãos, se eu só consigo orar sozinho, eu não estou bem. Eu só estou bem se eu conseguir orar sozinho, mas também coletivamente. Eu só adoro a Deus sozinho, só me alegro na presença de Deus sozinho, trancado em um quarto, aí eu acho que eu tenho comunhão,
e quando eu estou com os meus irmãos, essa comunhão não chega, é problemático também, meus irmãos. Então a gente precisa, esses são dicas importantes, né? Às vezes é bom a gente perder uma coisa, né? Às vezes é bom para a gente ver o quanto a gente, às vezes, ama as coisas. E depois a gente percebe que a gente poderia viver sem aquilo a vida inteira, que não ia fazer o quê? Diferença nenhuma. Por isso que de vez em quando eu digo assim, será que se a gente tirar o violão de Tiago, né? Tirar o teclado de Luciano, dizer a Rony que ele não vai tocar mais bateria, né? Será que fica na igreja? Tirar o baixo também. Irmãos, a gente precisa pensar nessas coisas, viu? E isso não são coisas banais, não. Pense que isso é banal, não. Se a gente não sabe resolver isso, nós não iremos resolver outras coisas da nossa própria vida, da nossa própria existência. Irmãos, só para concluir, me permita falar um pouco. Às vezes é bom dar um exemplo assim, né? Às vezes é bom. Ninguém é perfeito, mas as pessoas têm muitas virtudes, né? E a irmã Márcia tem muitas virtudes. A irmã Márcia do irmão Gilson. Muitas virtudes. Assim, desapegada a muitas coisas, Márcia. Eu percebo. O irmão Jorge, que nós temos todos em ótima lembrança, né? Eu nunca vi uma pessoa que me ensinou tanto na relação com as coisas. O irmão Jorge me ensinou muito. Com o seu exemplo de vida, ele me ensinou muito. O desapego que Jorge tinha às coisas. O Léo conheceu melhor do que eu. O irmão Jorge ainda não, Léo. O exemplo que era nesse sentido. Irmãos, isso nos faz bem, viu? Isso nos faz muito bem, nos faz pessoas melhores nesse mundo. Portanto, meus amados, não percamos o sentido da vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Irmã Simone vai nos despedir numa palavra de oração.